E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, hoje eu quero estar falando a respeito da igreja estar aqui na Terra durante a grande tribulação ou não. Sempre eu trago um vídeo destacando um versículo, uma objeção do que o outro lado fala. A diferença de nós, olha, aqui eu entro em muitos debates, tá? E o que eu percebo é o seguinte: a diferença de nós para eles é que 90% daqueles que eu dialogo, isso não são todos, tá? Mas 90% daqueles que eu dialogo que são pré-tribulacionistas, eles não respondem os versículos que eu coloco. Eles apenas dizem, não, não é assim, e colocam os versículos deles, né, que eles defendem lá. Então, por exemplo, vamos utilizar lá Apocalipse 3,10. Porque como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do dia da tentação, né, que há de vir sobre a terra. Ok. Né? Aí eu vou lá e respondo. Né? A palavra guardar ali é tereo, significa proteger. E o texto diz bem claro, assim como você protegeu a minha palavra, você guardou, você protegeu. Assim como você protegeu a minha palavra, eu também te protegerei, te guardarei, né, do dia, da tentação, que a palavra ali te guardarei da tentação, e na tentação, a palavra ali no grego, ela não, essa palavra aí, ela não, ela serve tanto para dar como para na, tá? Serve tanto para um quanto para outro. Ela é indefinido, ali é indefinido, então não tem como você bater o martelo e dizer que não, porque tinha que estar escrito na tentação, ou seja, naquele local. Não, se você disser isso, está errado, porque a palavra ali é indefinida, ela serve tanto para fora de, como para dentro de. Fechou? Então, o que é isso que eu estou fazendo? Eu estou pegando o versículo que a pessoa está me passando e estou explicando o versículo. Eu estou fazendo a explicação do versículo. E aí está claro, como você protegeu a minha palavra, eu também vou te proteger. Né? Eu vou estar te guardando. E aí você vai soltando ali, né? Salmo capítulo 91, né? João 17, quando ele vai dizer como eu oro para que não os tires do mundo, mas que o livres do mal. Então você tem diversos versículos, você tem exemplos ali do povo de Israel no Egito, que estava sendo guardado ali num período em que Deus estava tentando o Egito. Então, né, aí você pega o versículo e explica. Aí quando você explica o versículo, eles vão e falam, não, mas não tem a palavra igreja a partir de Apocalipse capítulo 5. Não, mas não é assim. Primeiro você tem que trazer uma réplica da minha resposta, para depois você ir e colocar um outro versículo. Mas não adianta falar isso, né? Porque boa parte, 90%, não está disposto, né, a querer entrar nesse embate. Mas então, hoje eu quero estar falando a respeito dessa última objeção que eu falei. Não tem a palavra igreja. Olha que interessante. Se o critério para dizer se a igreja está ali ou não é ter a palavra igreja, tem que ter igreja ali, ora bolas, então não tem igreja no Apocalipse 20, não tem igreja no capítulo 21 e não tem igreja no capítulo 22. Não tem igreja. Se o critério é ter a palavra igreja, não tem. Tá? Então ela some do mapa, ela desaparece, né? Sumiu. Tá? E não é assim que se lê a Bíblia. Ainda que não esteja a palavra igreja ali, tem outras palavrinhas que eu quero ler com vocês aqui agora. Então vamos lá, ó. Eu vou lendo em forma carreirinha aqui, para ir rápido. Por exemplo, aqui em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quem são os santos aqui? É a igreja.
Ele está recebendo a oração da igreja. E veja que já está no capítulo 5. A igreja não foi arrebatada no capítulo 4? Está no capítulo 5. Então, santos, por que é santo? Santos é porque eles foram santificados. Receberam o Espírito Santo. Mas minha nossa, eles já receberam logo assim de imediato o Espírito Santo. A igreja foi arrebatada, você imagina a cena. Os camaradas ficaram aqui na terra porque foram reprovados. Foram reprovados. Por que eu sei que foram reprovados? Porque eram pessoas adultas, eram pessoas que não quiseram receber Jesus como Salvador e por isso não foram arrebatados. Mas aí, num passe de mágica, de repente, eles são tomados do Espírito Santo, porque, por exemplo, as duas testemunhas, no início, eles recebem poder para poder estarem profetizando por 2 anos, 3 anos e meio. E depois eles morrem lá no final. Então a igreja foi arrebatada, imediatamente os camaradas receberam o poder, a autoridade para profetizar, mas não saiu o Espírito Santo? Como é que é essa história? Eles são infiéis ou não recebem Jesus? Pô, tá bom, né? O que a igreja não conseguiu fazer durante a vida toda, que é resplandecer os 7 candeeiros, as 7 velas, os camaradas que não foram arrebatados, imediatamente, quando a igreja é arrebatada, eles, já são tomados da plenitude do Espírito. Que coisa esquisita! E como vai ser tomado de toda a plenitude do Espírito se o Espírito não está mais aqui na Terra? Mas o Espírito, ele é onipresente. Não é essa a questão, que ele é onipresente, eu sei que ele é, porque Deus está presente em todo lugar. Mas eu estou falando da manifestação dele dentro do corpo de alguém, porque está continuando a mesma coisa. Qual é a diferença de as duas testemunhas manifestarem o poder do Espírito e eu manifestar o poder do Espírito hoje? Na prática, não alterou nada. O que altera é o jogo de palavras para tentar justificar o que é injustificável, que é a saída dele. Como que ele saiu se ele está agindo na vida das testemunhas? Como que ele saiu se ele está agindo na vida dos 144 mil? Como que ele saiu se nós vamos ver eles operando e pedindo, porque o propósito das duas testemunhas é rogar pelo arrependimento. Por isso as trombetas elas são tocadas para que o povo se arrependa. Que estranho, Deus vai tocar a trombeta para o povo se arrepender, mas não está dando condições de eles se arrependerem, porque o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, já não está mais aqui. Que incoerência, não? E aí nós vemos aqui o seguinte, Apocalipse 13, versículo 7, diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Que santos são esses? Santos porque foram santificados pelo Espírito. Não tem como um camarada ser santo sem o Espírito, impossível. E não é espírito de Antigo Testamento que vai e volta, é um espírito do Novo Testamento. É um espírito que está ali dentro, 24 horas, daquela pessoa. E no versículo 10 diz assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé. A fé dos santos. Como é que a pessoa recebeu a fé se a fé é o dom de Deus? Para você receber um dom de Deus, tem que ter o Espírito. E Paulo deixa bem claro que a fé é dos eleitos. Quem é eleito? Deus tem 2 grupos eleitos agora? Quem é primícia de Apocalipse capítulo 14, que fala dos 144 mil? Deus tem 2 grupos de primícia, 2 primícias? Primícia 1, primícia 2? Como assim? Se a Bíblia nos chama de primícias, Tiago fala isso. Nós somos primícias dele. Nós somos os primogênitos arrolados no céu. Então não pode ter 2 primícias. Uma primícia aqui, outra primícia ali, é tudo uma primícia só. Né? E aí também nós vemos uma outra característica desse grupo, que está em Apocalipse 12, versículo 17, que diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente,
os que guardam os mandamentos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como é que eu posso, no Novo Testamento, guardar os mandamentos da palavra se eu não nasci de novo? Eu tenho que nascer de novo. E como que eu tenho o testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então ele está perseguindo aqueles que profetizam, aqueles que têm o Espírito Santo com o dom de profecia dentro deles. Como que o Espírito saiu da terra, saiu e ficou num monte de gente? Eles acham que o Espírito Santo é um negócio que ele está aqui assim, está ali, está aqui, está ali, está aqui. Uma coisa é o Espírito estar em todo lugar, como diz lá em Provérbios capítulo 15, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus, ou é 15 ou 16. Estou em todo lugar, porque é onipresença, está em todo lugar. Uma outra coisa é a manifestação do Espírito. E isso acontece hoje. Uma coisa é o Espírito de Deus, porque ele é onipresente, está vendo tudo o que está acontecendo. Isso aí é uma coisa. Agora, a manifestação do Espírito em glória e poder é só na igreja. E essa manifestação do Espírito a gente vê claramente ali. Então o que mudou? Não mudou nada. Não mudou nada. Mas é igreja. Mas é noiva. Isso é jogo de palavra, porque igreja, noiva, eleito, fiel, santo, guardar mandamento, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não tem diferença. A não ser que você explique para mim uma pessoa que nasceu de novo, porque no Novo Testamento, para eu receber o Espírito Santo de Deus, eu preciso nascer de novo. Não tem um outro caminho, não existe um outro caminho. Para eu receber o Espírito de filho, porque a Bíblia diz eleito, então os eleitos são o quê? São os filhos de Deus. Eu preciso nascer de novo, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. João capítulo 3. Então eu nasci de novo, recebi o Espírito. E como que esse nasce de novo recebe o Espírito e não a igreja? O que é a igreja? É um jogo de palavras? É isso aí? É palavra? É só uma palavra? Igreja é templo do Espírito. Igreja é o santuário de Deus. Igreja é a casa de Deus, que tem como sua referência maior, ou a sua aplicação melhor, morada do Espírito. O que é templo? Morada do Espírito. O que é santuário? Morada do Espírito. O que é uma casa? Morada do Espírito. Isso é uma igreja. Igreja são as pessoas que recebem o Espírito. O que é a noiva? Noiva é aquele que vai se casar. Então esse pessoal nunca vai se casar com Jesus? Esse pessoal nunca vai ser uma só carne com ele? Que espécie de povo é esse aqui, então, que recebe o Espírito do Filho para se santificar, mas nunca vai se casar com Jesus? Não, alguma coisa está errada aí, não é possível. E não vem dizer que você não está entendendo. Não, eu estou entendendo muito bem o que está acontecendo. É um grupo que é tudo que tem a igreja, só que não é a igreja, segundo os pré-tribulacionistas. Tudo que a igreja tem, esse grupo tem, só não é a igreja. A igreja fiel não vai passar pela grande tribulação. Está aqui, está aqui escrito. Os eleitos e fiéis, está aqui na minha cara, aqui, para eu ler, está aqui, está aqui, eleitos e fiéis. Aqui, Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eleitos e fiéis, está aqui, eleitos e fiéis. Esses que vencem, não tem outra desculpa, não tem chororô, né? Então,
Essas pessoas são chamadas de santos, são chamados de eleitos, são chamados de fiéis, são chamados de primícia, recebem o Espírito Santo, manifestam o poder do Espírito Santo, dizem ali que eles guardam os mandamentos do Senhor, têm o espírito de profecia, primícias do Espírito. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê aí? O que você quer mais ali? Além disso, você quer mais alguma coisa? A gente pode dizer, vamos lá. Então, eles recebem um selo de Deus, na sua testa tem o nome do Pai, tem o nome do Filho, o que você quer mais? Né? São chamados de mulher, né? Eu já vi esse argumento também. Não, igreja não é chamado de mulher, igreja é chamado de noiva, de virgem. Não, negativo. A mesma palavra que está ali, mulher, está lá para noiva também. Está para a noiva também. E aonde? Em Apocalipse capítulo 21. Tá? Para a esposa, para a noiva. É a mesma palavra que está lá. Né? Então, gente, não é para ficar arrumando desculpas. Para de arrumar desculpas. Leia o que está na Bíblia. Leia o que está ali no texto. E se renda ao que está ali escrito. Porque senão você vai ter uma complicação muito séria para tentar explicar como que pessoas estão nascendo de novo, porque a ideia é essa, né? A ideia é essa. Pessoas nascendo de novo na grande tribulação. Então, como é que fica? Como é que fica? Né? Porque se para eu nascer de novo, eu tenho que fazer parte de um sacerdócio. Que sacerdócio é esse que está ali? É um sacerdócio híbrido? Neutro? Porque se não é o de Melquisedeque, é qual sacerdócio então? Gente, vamos parar. Parou, tá? Parou, né? Não tem explicações. Nem entrei aqui no mérito das festas ainda. A gente só está pegando os textos do Apocalipse ali para a gente poder ver, certo? Então, estou dando aqui mais um subsídio para que você possa estar conversando, mostrando para o pessoal que não acredita que os eleitos e fiéis, que essa é a desculpa, né? Os fiéis não ficarão, está ali escrito, os eleitos e fiéis, que os eleitos e fiéis não ficarão aqui na terra, certo? A promessa não é tirar da terra, a promessa é, se você perseverar até o fim, você será salvo, né? Até o fim. Tem dois fins, tem o fim no arrebatamento, tem um outro fim depois do arrebatamento. Gente, para com isso, tá? Tem aquele que perseverar até o fim, não, mas não é o fim lá, é o fim cá, tem dois fins. Os que são de Cristo ressuscitaram primeiro, aí aqueles que venceram a besta fazem parte da primeira ressurreição. Não, mas essa primeira aqui não é a primeira, essa primeira aqui é uma outra primeira. Então tem duas primeiras. Então, ao ressoar a última trombeta, seremos transformados. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Não, mas essa última trombeta aqui não é a última. Você está percebendo? Última não é a última, primeira não é a primeira. Ô irmão, para com isso. Primícia não é primícia. Primícia, essa é a segunda primícia. Para com isso, hein? Para com isso. Valeu, galera. Fica essa mensagem aí, em nome de Jesus.